Olá, boa noite, eu sou Ana Hetzek, eu sou brasileira e eu moro na Polônia desde 2017. Desde que começou a guerra na Ucrânia, desde que a Rússia invadiu, eu estou aqui dando as minhas opiniões para vocês, trazendo as notícias da guerra e o que está acontecendo aqui na Polônia. Muita gente me pediu para comentar a situação de racismo que várias pessoas têm relatado que estão vivendo na Ucrânia, tentando sair, se refugiar em outros países. Então, eu pesquisei bastante, estou com algumas anotações aqui, porque o meu cérebro, com tudo que anda acontecendo na última semana, está falhando um pouco, então eu anoto as coisas para não esquecer nesses últimos vídeos. Primeiro, eu queria dizer que é uma situação horrível, tudo que está acontecendo nessa guerra é horrível, e nesse momento ter esses relatos de pessoas que estão sofrendo ainda mais é aterrador. Eu não sei nem o que falar e a minha solidariedade está com essas pessoas 100%. E o meu comentário então sobre esse assunto vamos começar então falando sobre a Polônia, que é onde eu moro. A Polônia é racista, é um país racista, muita gente me pergunta isso. Várias pessoas que querem vir morar aqui na Polônia às vezes têm medo de morar aqui porque tem medo de sofrer racismo. Sobre isso eu chamei já alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, a minha amiga Maria, que é de Angola, para falar a experiência dela sendo negra na Polônia, o que ela acha sobre isso, porque não adianta eu falar sobre racismo para vocês, não é o meu lugar de fala, então eu chamei uma pessoa que pode falar mais sobre isso. Eu vou colocar esse vídeo com ela linkado aqui na descrição e linkado aqui em cima. Aliás, tudo que eu li sobre o assunto para comentar hoje vai estar aqui na descrição do vídeo, então por favor abra a descrição, clique nos links para saber mais sobre o assunto e saber de onde eu tirei as informações que eu estou falando. A Maria é uma pessoa interessante porque ela morou em São Paulo, ela fez faculdade na USP e ela mora aqui na Polônia. Então ela pode falar para vocês a experiência de ser angolana, ter morado em São Paulo e morar na Polônia. E spoiler para vocês, no vídeo ela fala que em São Paulo ela sofreu muito mais racismo do que ela sofre na Polônia. Essa é a opinião dela, mas clique no vídeo para ver tudo que ela fala. Então, tendo isso, essa é a primeira pergunta que todo mundo faz, que está aqui na minha lista de perguntas para responder. Ela falou isso, mas não existe racismo na Polônia? Então, claro que existe, né? Racismo é uma coisa que existe. Infelizmente, em 2022 ainda existe racismo no mundo. E aqui na Polônia, se você me falar que alguém sofreu racismo, eu jamais vou dizer, imagina, impossível, na Polônia não existe racismo. Claro que existe. E o fato dela ter dito que sofreu menos racismo aqui do que em São Paulo não quer dizer que ela não sofreu nenhum racismo aqui. Mesmo que alguém venha e me diga que sofreu racismo no Brasil, eu não vou falar, imagina, não existe racismo no Brasil, mesmo sendo um país muito mais misturado etnicamente do que aqui na Polônia. Se eu não vou botar a mão no fogo por um país com toda essas cores de pessoas, imagina que eu vou botar na mão no fogo por um país de maioria branca como a Polônia e a Ucrânia. Então, em primeiro lugar, se existe racismo em tempo de paz, uma guerra não é o tipo de situação em que as pessoas agem melhor. Muita gente se revela anjos nessa situação terrível, mas muita gente, a guerra traz o pior de dentro dessas pessoas. Então, se já existia gente que era racista antes da guerra, não é a guerra que vai fazer essas pessoas deixarem de ser racistas. Agora, eu também já falei sobre isso na live, em que eu falei 2 horas sobre todos os pontos do início da guerra. Se você quiser, também vai estar linkado aqui em algum lugar. Próximo ponto para a gente entender o que está acontecendo lá é a gente saber um pouco de geopolítica da região. Então, em 2013, a Rússia já tinha invadido a Ucrânia para tomar a Crimeia, aquele pedaço de terra que a gente viu uma batalha que durou semanas, mas foi muito rápido, a situação se resolveu porque era uma região bem menor, era só um pedacinho da Ucrânia. Só que essa batalha foi muito sanguinária,
morreu muita gente na Ucrânia, e depois desse período a Ucrânia ficou com um exército muito abalado e debilitado. E o presidente da época começou a falar na TV, sei lá, nas redes sociais, que a Ucrânia estava muito debilitada e estava à mercê de outras invasões, porque estava com um exército muito fraco naquele momento. Então, milícias paramilitares começaram a se formar para proteger o país. Então, eram pessoas que não eram militares, mas que tinham dinheiro, e começaram a se juntar e formar esses grupos para defender a Ucrânia de uma outra invasão russa, se a Rússia resolvesse voltar antes do país se organizar. Então, milícias paramilitares, que não são militares, ultranacionalistas, que estão ali para matar e morrer pelo seu país. Isso, gente, é o que a gente chama de extrema-direita hoje em dia, né? Você pegar em armas e ser ultranacionalista. Aí, o que acontece com essas milícias é que elas têm todas as ideias erradas que a gente já conhece desse tipo de gente. Eles são machistas, eles acreditam que a mulher tem que ser submissa, que a mulher é inferior, eles são homofóbicos, eles odeiam os gays, e eles são também, claro, racistas e xenófobos. Eles não gostam de estrangeiros e eles não gostam de outras raças. E algumas dessas milícias, que eram muitas, também se identificavam com heróis da época do nazismo na Ucrânia. Algumas milícias, como tinha muitas, tá? Eu li sobre várias delas, então... E eu não estou passando pano para nazista, então esse é um assunto, como eu já falei nele antes, a minha família teve em campo de concentração, vítimas do Holocausto, falei um monte sobre a situação do monarca, então eu não estou aqui para passar pano para nazista, mas nem todas as milícias paramilitares ultranacionalistas da Ucrânia eram nazistas. Algumas admiravam pessoas ucranianos pela atuação deles durante o nazismo, mas não era por eles serem nazistas, era por eles serem ultranacionalistas e as coisas que eles fizeram para preservar a Ucrânia durante o nazismo. Eu sei que é uma linha bem estranha e que é tudo... Ninguém ali é bom, toda essa gente é lixo, fez coisas horríveis durante a guerra, mas na visão dessas milícias, eles estavam admirando esses caras porque eles eram ultranacionalistas também. Então... imagine que um país que tem isso acontecendo dentro dele não é um ambiente muito confortável nem para você ser gay, nem para você ser negro e nem para você ser estrangeiro. Ah, mas então por que essas pessoas estavam morando lá, se tem essa situação? Justamente chegamos no ponto de que não é porque existem grupos assim que todo o país seja assim. O que aconteceu foi que, com o passar dos anos, o exército da Ucrânia começou a trazer esses grupos paramilitares para dentro do exército e falar, olha, vem cá, vamos lutar todo mundo junto, vamos se organizar, e começou a englobar esses caras e, sabe, deixar de ser milícia e virar exército. Mas alguns deles não quiseram, tipo o famoso Batalhão de Azov, que todo mundo quer que eu comente o Batalhão de Azov. É isso, ele existe, tá lá, é um grupo paramilitar, todo errado, treina a criança a pegar em armas e etc. Então, a Ucrânia tinha esses caras lá. E aí, o Putin, a propaganda russa, que eu também já comentei, mas que cabe repetir aqui, ela trabalha com isso, ela pega uma coisa que é verdade, aí ela distorce essa verdade, transforma isso numa mentira, mas se você jogar no Google, você vai ver que tem coisas ali que são verdades, então você vai acreditar em tudo, inclusive na parte mentirosa. O que a Rússia fez? Eles pegaram essa informação, tipo, olha, a Ucrânia está deixando esses grupos, ultranacionalistas correrem solto lá, porque eles têm medo da Rússia, então eles não têm cacife para desmantelar esses caras, porque os grupos estão lá para proteger da Rússia, e a Ucrânia está com medo da Rússia, então, tipo, eles não têm como desfazer os caras. Não tem ou não quer, vai da sua interpretação. Mas o que a Rússia está falando é que toda a Ucrânia, todo mundo lá dentro é neonazi,
e que o presidente da Ucrânia é neonazi, sendo que o cara é judeu, descendente de vítimas do Holocausto, mas o Putin está espalhando essas fake news pela internet, sem ninguém notar, não está escrito assinado Rússia, mas eles estão fazendo, sabe, plantando essa informação em lugares para as pessoas acreditarem e espalharem. Então você imagina que você está num país onde existem grupos neonazis, grupos ultranacionalistas, mas que na maior parte do tempo, no dia a dia, você está lá vivendo bem, convivendo com pessoas normais, e é isso, e você não tem muito contato com esses caras, mas eles estão lá. Na hora que a merda pega, que explode a guerra, é a hora desses batalhões brilhar, né? É o que eles estão ali se preparando para fazer há 10 anos. Então os caras estão andando de carro armado para cima e para baixo, estão atirando nos russos, estão fazendo o que eles queriam fazer, estão vivendo o videogame de guerra deles, vivendo a melhor vida deles, estão defendendo o país, é o que eles querem fazer. Agora, você acha que uma pessoa que se auto-intitula ultranacionalista, na hora de ajudar os refugiados, vai privilegiar as pessoas da sua nação ou os estrangeiros, sendo que isso já é uma pessoa xenófoba, né? Então, é óbvio que a gente entende que está acontecendo esses episódios lá dentro, porque tem esses grupos ultranacionalistas que vão proteger a sua nação primeiro e os estrangeiros que se ralem, literalmente. Agora, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso também, porque a maneira como a história está sendo trabalhada pela Rússia, está sendo plantada, é pegar os relatos dessas pessoas que são verdade, que estão lá contando o que passaram, que foram dificultado a entrada no trem, que dificultaram a passagem na fronteira, e estão tentando fazer isso chegar, essa informação chegar para as pessoas que estão lá na Ucrânia, tipo assim, não tentem sair daqui, porque vocês não vão conseguir, porque os ucranianos são racistas, os poloneses são racistas, ninguém quer vocês, e vocês estão aqui perdidos, desesperados, não tentem sair. E isso é mentira. Então, sem diminuir o sofrimento dessas pessoas, sem dizer que isso não acontece, nós temos também que dizer, não deixe de tentar sair daí. Pessoas estão cruzando a fronteira para a Polônia todos os dias, indianos, brasileiros, pessoas negras, todos os tipos de pessoas estão cruzando, sim. E se você tiver algum problema na hora de cruzar a fronteira, tem já grupos de apoio, grupos de brasileiros ajudando brasileiros, tem grupos de organizações internacionais de advogados, de grupos de apoio a pessoas nessas condições de refugiados, grupos de apoio contra o racismo. Então, eu vou tentar colocar aqui na descrição o maior número de organizações possíveis que você pode entrar em contato para tentar cruzar se você está sofrendo preconceito, mas não acredite que você não vai conseguir só por causa disso. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes e até agora 1 milhão cruzou a fronteira. Então ainda tem 39 milhões de pessoas dentro da Ucrânia. Tem muita gente para sair ainda, e essa propaganda de que você não vai conseguir, de que você vai ser barrado, que não existe possibilidade, que todos os estrangeiros não estão deixando entrar, isso não é assim, gente. Então eu vou colocar aqui o site do governo polonês, que deixou bem claro que todas as pessoas vindas da guerra da Ucrânia vão entrar para a Polônia. Só isso que você precisa ser para entrar para a Polônia, vir da guerra da Ucrânia, tá? Ser uma pessoa refugiada dessa guerra da Ucrânia. E eu já vou explicar por que isso é importante. Então, as pessoas, o mundo está prestando atenção no que está acontecendo na Ucrânia, está todo mundo de olho. Se você está sofrendo, se você está sendo impedido, vai ter pessoas sim que vão tentar ajudar você e que vão conseguir tirar você de dentro. Então, é um absurdo as pessoas estarem passando isso, nesse momento, ainda terem mais esse sofrimento, mas não é por isso que todo mundo precisa desanimar de sair. Se você cruzou com um grupo ultranacionalista, se você foi maltratado, se você ainda teve que sofrer mais isso,
Não quer dizer que todas as pessoas que vocês forem cruzar na Ucrânia vão ser assim. Tem vários ucranianos ajudando as pessoas, tem gente indo buscar de carro, levando na fronteira, voltando, porque além de tudo também ninguém está colocando placas em inglês para as pessoas lá na Ucrânia. Todas as placas, todos os avisos são em ucraniano. Então, se você não fala ucraniano, você não consegue nem saber que trem que você tem que pegar para fugir de lá. E se você tentar entrar no trem errado, se você entrar na fila errada, as pessoas não vão tentar te explicar e vão te agarrar e vão te tirar de lá. É o que os relatos estão vindo. Então, nesse momento é muito importante você achar uma pessoa que consiga traduzir para você estar no lugar certo, na hora certa, para conseguir entrar naquele trem. Então eu só consigo imaginar o desespero dessas pessoas. Se a gente está desesperado aqui, imagina você estar na Ucrânia nesse momento sem conseguir falar ucraniano com o seu celular, sem bateria para traduzir ou qualquer coisa assim. Então, infelizmente, tem muita coisa acontecendo que não está favorecendo os estrangeiros lá, sim. Outra coisa que também é muito importante, que ajuda o seu processo de sair da Ucrânia nesse momento, é você estar com seus documentos. Tem gente que está tentando sair sem os documentos e isso vai atrasar o processo, sim. Porque aqui a Polônia está recebendo todo mundo, mas está cadastrando cada pessoa que está entrando aqui na Polônia, tem esse controle de fronteira para você entrar aqui. E aí, isso envolve mais um boato que eu ouvi aqui na Polônia, que eu não encontrei nenhuma prova disso, mas está correndo a informação que a Bielorrússia, que faz fronteira com a Polônia, aqui para cima da Polônia para o norte, tem refugiados da Síria, do Afeganistão, que eles não querem mais, e a Rússia está lá dentro da Bielorrússia. Então, tem relatos de que eles estão tirando essas pessoas que já estavam lá refugiadas, tentando uma vida melhor, e tentando trazer todo mundo por dentro da Ucrânia e empurrar para dentro da Polônia. Tipo, todos esses refugiados que a gente deixou entrar, a gente não quer mais, e vocês não queriam refugiados da Síria e do Afeganistão? Agora toma, sabe? Então, estão manobrando essas pessoas todas para dentro da Polônia. Como não tem nenhuma prova disso, deve ser lenda urbana, mas os poloneses estão controlando a fronteira por isso também, para saber se essas pessoas estão vindo mesmo da Ucrânia. Então você tem que ter um visto ou um comprovante de que você estava morando na Ucrânia ou o que você veio fazer na Ucrânia e que você tenha prova de que você não acabou de cruzar uma fronteira para entrar, cruzar outra fronteira só para entrar na Polônia, e aqui na Polônia, de dentro da União Europeia, você sai daqui e vai para toda a União Europeia. E aí o que vocês vão falar, tipo, mas isso é escroto, porque a Polônia não quis refugiados da Síria e do Afeganistão, não é mesmo? E agora eles estão aceitando os refugiados da Ucrânia, mas eles ainda não querem os refugiados da Síria e do Afeganistão? É isso? É isso. Você acertou. Eu concordo com isso? Não, eu obviamente não concordo com isso. Eu já também me manifestei sobre isso, já participei de protestos nas ruas. O povo polonês, muita gente quer aceitar os refugiados. Antes de começar essa guerra, queria aceitar esses outros refugiados, mas o governo, nesse momento que está aqui na Polônia, do Duda, o presidente Duda, é um governo de direita que ganhou com 1% dos votos, super conectado com a Igreja Católica e que está, sim, dificultando a entrada de pessoas diferentes e de outras religiões. E aí eles falam que são pessoas muito diferentes da gente, a gente vai perder a nossa identidade, não sei o quê, e é toda uma discussão. E que aqui na Polônia as pessoas também ficam dificultando. Porque a Alemanha está tendo muita dificuldade com os refugiados, trouxeram um monte de problemas, e nananá. Então fica essa briga aqui, e eles foram enrolando e dificultando. Mas aqui na minha cidade onde eu moro tem uma mesquita, existem muçulmanos, existem pessoas de todas as religiões e todas as nacionalidades aqui em Wrocław, onde eu moro. E agora a Polônia está aceitando refugiados da Ucrânia? Sim, está aceitando refugiados da Ucrânia porque são países irmãos que têm um relacionamento de séculos,
que têm costumes parecidos, que têm religiões parecidas, e isso justifica aceitar um e não aceitar o outro? Não. Mas é melhor aceitar um agora? É. Melhor do que não aceitar refugiado nenhum, não é mesmo? Eu não sei. E é por isso que esse é um assunto complicado. E uma coisa que a gente tem que também lembrar é que quando a gente fala de geopolítica, isso não é uma série no Netflix onde as coisas são simples e é tudo muito óbvio e tudo muito fácil de entender, e no primeiro capítulo você aprende quem é o mocinho e quem é o bandido, e isso segue assim para sempre. Países não têm amigos, países não têm sentimentos, países têm interesses políticos. Então, o que está acontecendo aqui é que a Ucrânia é um país que tem lá dentro, tem pessoas do bem, tem pessoas do mal. Às vezes os presidentes que vão passando fazem coisas melhores, fazem coisas piores, mas isso não quer dizer que um país de forma alguma mereça ser massacrado, exterminado, e que crianças mereçam morrer bombardeadas em nenhuma situação. Não existe um país no mundo que mereça isso. Agora, a gente também viu a imprensa internacional falando que a guerra da Ucrânia está principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nós estamos chocados porque agora os refugiados são loiros, de olhos azuis, e isso impactou. Então, vários repórteres correspondentes de guerra já, fizeram uns comentários super estranhos, como se fosse normal ter guerra em países lá da Ásia, que estão mais longe, que as pessoas são mais diferentes da gente, mas poxa, agora as pessoas são parecidas com a gente. Então, tem muita coisa acontecendo aqui nessa situação, e o que eu não queria era contando para vocês essas informações, tipo, tem grupos paramilitares na Ucrânia. Claro, aí as pessoas falam assim, não, então os ucranianos que se virem, eles deixaram esses grupos paramilitares existirem, então eu não dou mais o meu apoio. Porque é o que eu tô vendo nas redes sociais. As pessoas imediatamente falam assim, teve um caso de racismo na Ucrânia, então azar da Ucrânia, não apoio mais a Ucrânia, eles que se resolvam, eles não são brancos, que se entendam. E não é assim, né, gente? Não é assim. Claro que a gente vê uma diferença de tratamento da imprensa entre essa guerra e outras guerras, óbvio que a gente vê, ninguém aqui tá para negar isso. Agora, o que interessa para mim é que são vidas inocentes sendo perdidas, e a gente tem que lembrar disso o tempo todo, que a gente tem que proteger essas pessoas que estão lá dentro, tirar essas pessoas que querem sair e batalhar para que todo mundo consiga. O governo da Ucrânia já falou que não vai, de forma nenhuma, deixar esses casos de racismo acontecerem, que eles vão tomar providências, que todo mundo é para ser tratado igual, mas a gente sabe que eles têm coisas mais importantes para se preocupar nesse momento do que agora e sair atrás de racistas, sabe? Com bombas caindo, Chernobyl sendo atacada, usina nuclear sendo sofrendo bombardeio. Não vai ser agora que esses caras vão ir falar com os racistas e prender alguém. O máximo que eles vão falar é assim, tipo, gente, segura aí a onda de vocês que tá ficando feio pra gente internacionalmente, a gente precisa dessa ajuda internacional, então baixem a bola. Isso é o máximo que eles vão fazer, e vão esperar que esses caras obedeçam e concordem. A gente vê notícias sobre o exército ucraniano e sobre os defensores da Ucrânia. Então, fulano, ciclano, beltrano, defensores da Ucrânia foram condecorados. O que é isso? É gente que não é militar e que está lá defendendo a Ucrânia. Quer dizer que todas essas pessoas que são defensores da Ucrânia são de milícias paramilitares? Não, isso pode ser o João, que resolveu pegar em armas e sair defendendo a Ucrânia depois que começou a guerra. Então, tem essas forças militares e tem as forças dos defensores. Só que você vai ver os ministros do Putin, o Putin, todo mundo quando vai falar da guerra agora faz questão de frisar isso e falar, olha, as milícias da Ucrânia, os defensores da Ucrânia, para, ficar lembrando o mundo que,
tem milícias na Ucrânia. Eu não falei que eles são do mal, eu não falei que eles são nazis, ó, tem milícias lá. Ah, se sofreram racismo, ó, são as milícias. Eu falei. Então, o problema aqui é você ficar do lado do Putin, porque ele tá dizendo para você que ele entrou lá para denazificar a Ucrânia, e eu acho que ninguém aqui é tonto o suficiente para achar que o Putin tem alguma boa intenção no coração dele, esse coração peludo, que ao entrar na Ucrânia, ele só tem o interesse dele, não é nem o interesse da Rússia, porque nem a população da Rússia concorda com o que está acontecendo. Então, muito cuidado para não achar que, porque existem esses problemas dentro da Ucrânia, que a gente não nega que existe mesmo, e que aqui eu estou hoje dando a minha opinião sobre isso, não é a opinião oficial da Polônia, não é porque isso acontece lá dentro que o Putin tá certo. E o que ele tá tentando fazer é puxar essa informação verdadeira e dizer assim, tipo, ó, então, vocês falaram que aconteceu mesmo, agora vocês estão do meu lado? E a resposta é, não, Putin, fique na sua, nós estamos aqui, a gente vai lutar contra esse racismo, a gente vai se unir contra isso, mas ninguém aqui vai ficar do lado do Putin, por favor, tá? Entendo, esse homem é um psicopata, assassino, escroto. E é só o que a gente precisa saber sobre ele. E não digam que ele é louco, porque ele não é louco. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele vem planejando isso há anos, e ele é extremamente inteligente e calculista. Ele só não tem nenhuma humanidade nele, ele não está nem aí para os seres humanos, ele só quer poder e glória e para ele. Então, por favor, deixa a sua opinião nos comentários, fala aí o que você acha disso tá acontecendo, dessa situação horrível ser ainda amplificada por causa disso. E eu tô gravando esse vídeo no sábado, amanhã na live de domingo nós vamos falar mais sobre racismo e sobre chauvinismo e sobre misoginia, porque eu vou ouvir pela primeira vez a gravação do Mamãe Falei, como é que é o nome do cara? Vocês sabem, todo mundo sabe, né, o que tá acontecendo. Eu ainda não ouvi a gravação desse cara falando sobre que veio para ajudar aqui os refugiados, falando sobre as refugiadas russas. Então amanhã a gente vai falar sobre isso na live. Venha participar, a gente vai conversar junto sobre o assunto. Eu vou ouvir pela primeira vez, vou dar o meu react para essas falas dele, e vocês também vão poder dar a sua opinião e a gente vai poder debater esse assunto. Então, é isso. Comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. Obrigado e até mais.